porque o nosso convidado de hoje transformou a paixão pelas notas musicais em uma missão. E aí, com 3, 4 meses, eu comecei a passar o que eu estava aprendendo para os meus vizinhos. E de lá para cá, eu lembro que com um ano que eu estava tocando, nem um ano, eu abri a primeira escola de música de bater. O Menescal, eu conheci ele em 2014, que eu tive tudo aconteceu, sabe? 2014 foi um marco, assim. Eu falo que ele foi meu mentor, né? Sempre comento porque ele me ensinou questões relacionadas à música que vão além das notas. Eu falei, pera lá, deve ter alguma ciência, alguma coisa que explica isso. E aí onde eu comecei a pesquisar. E aí apareceu musicoterapia, aí apareceu ciências, tratamentos relacionados à música. E aí eu comecei essa onda de De estudo e estudo. de pesquisar. E a musicoterapia, ela se concentra da seguinte forma: é um tratamento por meio dos elementos sonoros. Tá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Espigatti. Você sabe que nós temos colaboradores que nos ajudam a chegar até você. E por isso, nós sempre dizemos que trazemos um convidado ou convidada para falar sobre a vida pessoal, profissional, porque nós sabemos que vai te inspirar. Estamos chegando no nosso quadro Vozes de Sabedoria. Olha aí. E aí, Você já parou para pensar no poder que a música tem de acessar lugares da nossa mente e do nosso coração onde as palavras simplesmente não tinha parado para pensar nisso? Eu quero te dizer, mais do que a arte, ela pode ser cura, transformação e a chave para abrir porta do desenvolvimento de uma criança. Preste atenção, vai ser uma conversa muito boa, porque o nosso convidado de hoje transformou a paixão pelas notas musicais em uma missão de vida que une, que bacana, ciência, sensibilidade e você vai entender. Então, eu quero dizer aqui, quem é ele? Nosso podcast recebe ele, que é aqui de Mato Grosso do Sul, de Batayporã, marido da Larissa, ele é pai do Gael e um homem guiado pela sua fé cristã. Mas além disso, ele carrega a música na alma e nos ecos. Ele é educador musical e musicoterapeuta. Já tinha ouvido falar nesse termo aí? Ele tem mais de 13 anos de estrada na carreira musical. Ele tem no currículo uma passagem notória, vou dizer para você, tendo gravado com ninguém menos Roberto, é aquele ali da época da bossa nova. Ah, mas o seu propósito foi além dos palcos. Formado em licenciatura em música e pós-graduado em música e cognição, além de musicoterapia. Ele atua há mais de 10 anos na área clínica, transformando a vida de crianças no neurodesenvolvimento. Maravilha. Então, eu quero dizer que para você, prepare-se para ter o nosso. E não falei o nome, mas vou dizer agora. Nós estamos falando
de Alan Neiva. Alan, seja muito bem-vindo e muito obrigada pelo seu sim em estar conosco aqui no nosso podcast Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Muito obrigado, Lourdes, muito obrigado a todos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui, né? E poder falar um pouquinho dessa área, um pouquinho da minha vida com a música, né? E todo esse trajeto, essa organização que eu fiz ao longo desses 13 anos com a música. Que coisa maravilhosa. E nós temos um costume, Alan, sempre que nós trazemos um convidado, a gente gosta de dar um mimo. Hum, E o mimo está aí na sua frente, olha, que é essa que caneca. maravilha, hein? Maravilha. E Bacana. ela a nossa caneca, é um patrocínio da Casa do Estudante de Itaporã. Tem materiais escolares, mas também lá tem presentes e um bom atendimento. Casa Estudante. Alan, o começo de tudo e é a conexão, né? Você estou ali na Bossa Nova, que era, não, você que você é novinho, Sou novinho. mas lá com quem você já gravou. Uhum. E sempre nós dizemos que toda a trajetória profissional ela começa com um chamado. E quando o talento encontra a oportunidade certa, nós entendemos que momentos históricos acontecem. Então eu quero perguntar para você. Você é natural de Batayporã e construiu uma carreira sólida na música. Como a arte entrou na sua vida? Em que momento você percebeu que ela seria a sua profissão? Olha, eu comecei na música através de algumas referências que eu tive, né? Sempre via minha avó tocando violão, Opa! né? Então tinha gente na família ali. Mas assim, tocavam de forma informal, né? Sim, Ali, uma tia e tudo mais. Então sempre teve um instrumento. Eu tive contato com a música através de uma banda da cidade, banda municipal, sabe aquelas bandas, sim, né? E ali comecei a estudar, onde tive o contato com partitura, e isso tudo em Batayporã, né? sim. E eu lembro, é uma história até engraçada, que eu comecei com esse gosto, né, com a música, e aí minha mãe não gostou muito da ideia, né? Com medo ali Quero do que que eu, se for ver, tem que quero que estudar. você estude e tal, aquela coisa toda, né? Como se na música a gente não tivesse que estudar tanto, né? É, que É, na mas mentalidade tá né, tudo certo, né? Mas é uma preocupação, né? De mãe, de Sim. pai. E aí eu lembro que eu sempre fui muito ousado em algumas situações, né? Opa. Comecei a estudar um violão com um colega e aí com 3, 4 meses eu comecei a passar o que eu estava aprendendo para os meus vizinhos. Começou já a ser professora ali. Eu já É, aprendi, eu vou. porque eu percebi que era uma forma que eu aprendia mais, né? Olha que É, interessante. uma forma que eu aprendia mais, porque eu tinha que me motivar, estar estudando todos os Para dias. poder passar para É. os alunos. E Olha aí aí. começou esse processo, né? E de lá pra cá eu lembro que com um ano que eu tava tocando, nem um ano, eu abri a primeira escola de música de Batayporã. Olha, ousado mesmo, né? E aí abri essa escola, fizemos ali, chegamos a ter mais de 150 alunos. Olha, Ficou durante 3 anos, aí fiz projetos com prefeitura, etc. E aí foi onde eu vim para Dourados, em 2014. Aí olha, aqui em Dourados a história começou a a mudar. expandir. E eu vi aqui, olhando, gente, olha a vida do nosso convidado, é tão interessante. Você teve uma passagem marcante ao Uhum, gravar, né? Com Roberto Menescal, um dos grandes nomes. E uhum. como foi essa experiência para você? O que carregar na sua bagagem dessa experiência? Aí você já, eu acredito, para chegar lá, você teve já vários Uhum. pontos. Como foi isso? Então, em 2014 eu chego em Dourados e comecei a procurar locais para desenvolver, né? Trabalhar e etc. E tive algumas oportunidades, aí foi onde eu entrei na prefeitura para desenvolver projetos relacionados à música, né? Porque E precisava ganhar, né? Para exatamente. poder estudar, né? Não,
E não é barato, É, né? não é. E eu sempre tive uma cobrança, principalmente em relação aos pais, que aquilo tinha que dar Certo. resultado financeiro, né? Se não desse, Ah, não era bom. não era legal. Então eu sempre tive essa questão, né? E eu sempre colei em pessoas que eu via que já tinham chegado a um lugar onde eu que eu Pretendi. pretendia chegar. Então, o Menescal eu conheci ele em 2014, que eu tive tudo aconteceu, sabe? 2014 foi um marco, assim. Na sua vida. Teve um festival em Dourados de música e veio uma professora do Rio de Janeiro. Eu fiz aula com ela de contrabaixo acústico e a partir dela, uma semana depois, eu recebi um convite dela para ir pro Rio de Janeiro para estudar com ela. Nossa. E aí fui estudar na casa dela, eu fiquei hospedado na casa dela, né? Foi uma professora muito marcante para mim. Ela falou: "Não, você tem um negócio aí, vamos lá, vou te dar Olha. aula e vou fazer essa ponte, né?" E aí lá eu conheci o baixista do Roberto Menescal, que é o Adriano Gifone, que veio a ser meu professor também. E a partir dele fui em um show, conheci o Menescal e as coisas começaram A se a. encaixar. Na pandemia, eu estava morando em Carapó. Olha. Na pandemia, eu tive um insight, começaram-se as lives, né? Sim. E aí eu tive assim, nossa, eu vou falar com o Menescal. Eu tinha o número dele, Olha mas nunca tinha aí. falado. Pra Aham. gente fazer uma live. Não, eu já tenho, né? E aí, Vamos tentar. mandei mensagem, ele falou, não, vamos fazer uma live. Fizemos uma live. E ao final da live, ele falou, pô, gostei do papo, foi legal. Você tem alguma música? Isso é legal, essa é em primeira mão. Aí eu falei, tenho. Vou falar que eu não tinha, né? Aham. Aí, aí ele falou, vamos gravar. É saber aproveitar, né, as Exato. oportunidades. Exato. É. Aí ele falou assim: me manda pra gente gravar junto. Meu Deus, Aí olha. eu falei: olha só que legal, né? E aí eu lembro que eu tinha rabiscado algumas coisas e tal, então eu fui lá e procurei aquelas coisas que eu tinha rabiscado e falei: ah, isso aqui é legal. E fui e criei uma melodia. Então a primeira música que eu fiz foi instrumental. E aí a gente gravou juntos, né? Fizemos, lógico, isso tudo Online. online, né? E aí depois de um tempo, a gente já tá falando aí de 2020, alguma coisa, né? Sim. Foi agora recente. Aham. E aí eu lembro que eu fiz mais uma outra música que ele gravou também, que aí, inclusive teve uma participação de uma cantora de Dourados, que era um bolero. E a minha terceira música eu fui ao Rio e a gente gravou na casa dele um clipe e tudo mais. Olha, E aí a gente construiu essa amizade. Hoje eu falo da da amizade, né? amizade. Então eu tenho esse privilégio de uma hora ou outra que eu preciso de alguma coisa, eu ligo pra ele, eu converso com ele. Então a gente tocou em um evento juntos em São Paulo. Nossa. Eu falo que ele foi meu mentor, né? Sempre comento porque ele me ensinou questões relacionadas à música que vão além das notas, né? Isso. Porque o Menescal ele tem uma forma de ensinar que parece que ele não tá ensinando, E entende? daí vai assimilando É. mais. E eu quero até aproveitar, Alan, me dirigir aqui a quem está nos acompanhando. Veja bem, ele tinha vontade, a família exigia que tinha que ter recurso, então ele procurava meios para fazer o que ele queria, mais meios para ganhar. Então veja bem, você pai, mãe, a orientação, mas você é jovem também, e aproveitar as oportunidades, né, Alan? É. E eu fico pensando que você tocou em palcos, né? E quando você está num palco, que você tem uma plateia, é bastante energia ali para você usar a música, transformar a mente humana e tal. Mas eu queria saber de você, quando você formou em licenciatura e você decidiu ir além e foi para pós-graduação em música e pensou na musicoterapia, como que foi todo esse processo? Como que você sai? Não sei também se vai para os palcos ainda ou tá Uhum. só na Não. terapia. O que é tudo isso? Olha, é um mix, né? E como você falou, às vezes é meio difícil conciliar e pensar em
financeiro, música, Sim, né? Porque o pessoal leva a música muito pra arte, né? sim. E eu nunca tive só essa visão, né? De arte, de... Tive um período da minha vida onde eu pensei muito todo mundo pensa em ser famoso, né? Em Sim, ser. E onde acha que ser famoso é isso que a gente vê hoje. Mas é. né, hoje a minha concepção de fama é totalmente diferente de Ai, que sucesso. bonito. É. Mas se a gente falar no povão geral, normalmente, É. né, fama é lotar milhões de pessoas e Foi aonde eu vi isso tudo. Antes de vir para Dourados, eu esqueci de comentar. Eu tive uma passagem no Paraná. sim. Em bandas, né? Ah, Toquei em uma banda grande, banda de baile, né? Que o pessoal fala. Então ah, viajava. Tive esse momento, né? De viajar, de ter todo esse processo. Só que aí chegou um momento, eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram, sabe? que coisa É, maravilhosa. e eu sempre acatei muitos conselhos de pessoas com mais experiência. E em uma dessas passagens eu fui fazer um show em Goiás, em uma cidade chamada Itajá. Era um carnaval, eram 7 dias Sim, de carnaval, né? E eu dividi quarto com um senhor chamado Paulo Magalhães, saudoso Paulinho. sim. Paulo tinha, na época, 72 anos e tocava saxofone. E uma vez ele sentou comigo, ele veio a falecer na pandemia, etc. Uma vez ele sentou comigo e falou assim, o japonês, né? Porque eu tinha um cabelão, né? E Aham. aí ele falou, o olho meio. Ele falou, japonês, é, passa por esse momento, né? Esse momento de banda, faz tudo isso aqui, mas procure uma estabilidade. Se organize. A música pode te dar estabilidade, mas procure algo que você vai estar próximo da família. E aí ele contou a história dele, com Roberto Carlos, Roberto Leal, Tim Maia, etc, etc. Então ele Ah, contou o que ele fez com o dinheiro dele, sim. né? Ah, Ele era contratado da Rede Globo na época e tal. Então, assim, sabe, foram pessoas que foram me te moldando moldando, né? e Pô, mostrando alguns caminhos que muitos músicos, muitas pessoas não falavam. E essa conciliação de palco, hoje é um pouco mais tranquila, né? Hoje eu faço casamentos, sim, hoje às vezes toco com algum artista que me chama, como baixista, né? sim. Mas hoje eu tô muito concentrado nessa área clínica, Cara, né? Que a gente vai. e era o que eu já ia te perguntar, Aham. como que surgiu para você se tornar um terapeuta, vou falar terapeuta da música, É. a musicoterapia. Aham. Quando que entra na sua vida isso aí? Bom, quando eu vim para Dourados, eu tive a oportunidade, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, de trabalhar em um lugar que era um lugar de pessoas com deficiência, né? É, lá no Centro Dorcelina Folador. Sim, É. E quando me colocaram para trabalhar nesse local, eu pensei, tá, eu sempre dei aula para pessoas funcionais, sim. né? Não que essas pessoas não sejam funcionais, mas, enfim, que não eram neurodivergentes, né? E aí? É lógico que essas palavras eu não usava, né? Mas, Certo. assim, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu sempre tive uma questão assim, eu vou entender o que eles têm para depois eu tentar passar o que eu tenho. Entendi. E aí foi aonde comecei. E aí eu falei, nossa, mas a música acalma, a música dá um. Eles conseguiram fazer praticamente a mesma coisa. Falei, pera lá, deve ter alguma ciência, alguma coisa que explica isso. E aí onde eu comecei a pesquisar. E aí apareceu musicoterapia, aí apareceu ciências, tratamentos relacionados à música. E aí eu comecei essa onda de De estudo e estudo. de pesquisar. Aí eu cheguei ao ponto, como o nosso cérebro entende e processa a música. Então Nossa. foi aonde eu comecei a entender que, por exemplo, no Parkinson, a única memória que não é perdida é a musical. Ah, No Parkinson não, no Alzheimer, desculpa. No sim. Alzheimer, a única memória que não é perdida é a memória musical, né? Hum, Então, existe uma série de questões que me motivaram e aí foi vindo, conhecendo pessoas que já atuavam nessa área, sempre pensando lá lá fora, né? fora. Porque aqui a gente não tinha, né? Sim. Então, Então, buscando, né? o Alan, mas para quem está nos acompanhando,
que é mesmo a musicoterapia? O que é mesmo essa terapia? Explica para Vou nós. explicar. A musicoterapia é uma profissão regulamentada no Brasil, tá? Ela foi regulamentada em 2024, tá? Porque precisava-se de uma regulamentação, então passou-se a ser sistematizado um processo, porém a musicoterapia ela vem muito antes de 2024, a gente remonta aí dados históricos, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, observaram-se que ao tocar para os soldados feridos diminuía o nível de dor daquelas... Estresse, estresse, não é enfim, mesmo? é uma série de questões, né? E aí, em 1940, surge o primeiro curso nos Estados Unidos de musicoterapia, curso superior. E a musicoterapia ela se concentra da seguinte forma: é um tratamento por meio dos elementos sonoros, Opa, isso tá? aí é interessante. Olha, você que está nos acompanhando, olha o que ele disse. Repete aí, Alan, para nós. É um tratamento, a musicoterapia é um tratamento através dos elementos sonoros. Quais são? Melodia, harmonia, ritmo. Nem sempre o musicoterapeuta vai trabalhar com a música propriamente dita, somente com a música, e sim com seus elementos rítmicos. Se nós pensarmos em ritmo, nós pensamos em caminhar. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade motora, nós vamos trabalhar muito com o ritmo com ela, entende? Para desenvolver esse motor. Então, existe todo um protocolo, uma sistematização, uma organização, protocolos específicos para você estar trabalhando e uma formação específica. Quem é musicoterapeuta? A pessoa que é formada em musicoterapia. Não é o amigo que toca violão, o professor de música, não é. É a pessoa que é formada, que tem um curso superior na área. Tem que ter um curso superior. Exato, um curso superior. Até abril desse ano, pessoas que tinham feito pós-graduação ou que estavam concluindo sua pós-graduação até 11 de abril de 2026. Em qualquer outra área. Ou teria que já ser da música? Musicoterapia. 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 Se a pessoa se formou, estava fazendo a pós-graduação em musicoterapia e concluiu até 11 de abril de 2026, ela é musicoterapeuta pela lei. Sim. Ah, mas eu concluí dia 12 de abril. Você não é musicoterapeuta. Com pós-graduação, não. Agora, se você está fazendo, a partir de agora, 11 de abril, é graduação de 4 anos em musicoterapia. Aí sim, para você se tornar. Então, não é uma pessoa aí, tem um cursinho de Não. final de semana e já virou terapeuta, não é isso? Não funciona dessa forma, porque a musicoterapia é uma ciência. Então você tem que estudar neuroanatomia, você tem que estudar questões relacionadas a terapias hospitalares, etc. Uma série de estudos que participam, né, que formam essa intervenção, que é a musicoterapia. Até porque vai mexer com alguém. A pergunta que eu te faço, quem vai fazer a terapia é porque ela já tem alguma coisa que precisa desse profissional, seria isso? Me fiz entender? Sim. A musicoterapia geralmente vem por indicação médica, né? Opa, olha aí. Na questão hoje em dia do público neurodivergente, autistas, etc. Uhum. Geralmente o neuro faz essa indicação, olha, vai para musicoterapia, né? Então é necessário ter esse protocolo. Pode ser que o meu filho ele é muito ansioso. Pode ir para musicoterapia? Pode, mas eu vou fazer uma avaliação. Sempre tem uma avaliação. Às vezes, Sim. dentro dessa avaliação, dessa anamnese, porque existem protocolos específicos da musicoterapia, vai dar ali que seu filho não precisa de musicoterapia, ele precisa de educação musical. Então ele vai fazer aula de algum instrumento. Pode ser para adultos? Com certeza. Como eu te falei, o processo da musicoterapia é feito através de protocolos, né? Então nós temos um protocolo de anamnese, onde a gente vai conhecer, seja criança, ou adulto, ou idoso, nós vamos conhecer esse processo. Isso engloba como foi, por exemplo, na criança, o nascimento, quais são os remédios, porque tudo isso implica, que toma, etc. Quais tratamentos já participou ou participa. E a partir disso é feita uma avaliação, que é uma avaliação que dura em média aí 1 mês. Então você faz... Não é chegar lá numa consulta, não, vem para cá, tem todo um processo. Então você vai fazer essa avaliação, que é onde você vai identificar os pontos de necessidade que estão mais latentes ali, para que essa criança, esse adulto, esse idoso possa se desenvolver através da terapia. E a partir disso é traçado um plano terapêutico,
né, organizacional dentro dos processos musicoterapêuticos, né? E Sim. aí a gente E começa um tratamento. isso é dentro de uma clínica. Hoje eu trabalho dentro de uma clínica, é, ali em Dourados. Trabalho em uma casa de acolhida, também Olha, de pessoas com deficiência, e tenho uma sala, onde eu subloco, né? Montei uma sala onde eu atendo pessoas particulares também ali. sim, além Uhum, dessa parte profissional. sim. Como você estava me dizendo que tenha que fazer um acompanhamento, perguntar, ver de médico, isso também acaba envolvendo a família, né? Ah, sim. E daí eu te pergunto então, nesse tratamento com a criança e você trazendo a família, vai acontecendo de ter um vínculo mais estreito ali entre o seu paciente Uhum. com a família e assim entre eles com você? Como que funciona? Com certeza, porque quando você vai fazer a anamnese, geralmente é com algum responsável. Sim, Então você já ali você já começa a estreitar laços, né? sim. E é muito importante entender também, ao longo desse processo, o terapeuta, seja musicoterapeuta, fono, o que seja, entender como é essa criança em casa. Então é Ah, feito acompanhamentos, reuniões, para entender como que está sendo o tratamento e também como que está se desenvolvendo. Então a proximidade da família, eu sempre digo que é terapia, família, criança. já aconteceu, por exemplo, de você fazer nessa pesquisa aí, você falar assim: "Ah, eu acho que quem está precisando é o pai ou a mãe". Já aconteceu isso? Olha, De você olhar e falar: "Não, não é essa criança que eu acho que seria o pai ou seria a mãe". existem muitas situações, sabe? Existem muitas situações onde a gente vê realmente que a criança necessita de um acompanhamento, porém o responsável ele tem uma motivação para esse acompanhamento, sabe? Aham. Então é necessário que os dois passem pelo processo. E se você vir, por exemplo, um acontecimento desse, você falaria ou não? Sim, é ético a gente comentar e explicar algumas as situações, né? Mas nós vamos com algumas técnicas tentando chegar Chegar a não esse é dire objetivo. é, É porque o pai que procura, o familiar que procura uma terapia, se a gente for parar para analisar, ele já está, em uma posição ali de medo, sim. de insegurança. Então nós temos que acolher primeiramente esse sentimento. Não Aham. chegar de uma certa forma falando, ó, Bruscamente. não, não, é um processo. Eu digo que a terapia é a mesma coisa daqueles pais que chegam, quanto tempo meu filho vai. Não, não Não existe. Não existe tem isso aí. como uma bola mágica ali que você vai ver e falar, ó, ele vai fazer um mês de terapia e vai estar falando, vai estar se desenvolvendo, não é? Entendi. Você viu como é interessante pra conversar com quem entende do assunto. E essa história eu sei que vai te inspirar. De repente você falou, mas gostaria de fazer uma terapia e não sabe por onde, ou nenhum médico te indicou, você pode fazer. E essa história que une a arte e a ciência, te inspirou, o Alan falando para você, é porque nós temos nossos patrocinadores e queremos agradecer. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã, R1 Modas, Progeporã, Farmácia Santo Antônio, Dentes Mídia, Casa do Estudante e a nossa mais nova parceira, Escola Pequeno. Alan, por trás do profissional dedicado que eu estou vendo, existe um homem de fé, o marido da Larissa, o pai da Gael. E nessa fase, né, eu acredito que aí você encontra o seu amparo, o seu sustento. Então, sabendo que você é um homem cristão, como a sua fé se conecta com o seu trabalho clínico, você enxerga a musicoterapia também como uma forma de exercer o amor ao próximo? Com toda certeza. Eu estive numa transição, de 2024 para cá, onde eu morava em Carapó, né? E nessa transição, antes um pouco disso, mas essa transição, mudança de cidade, mudança de muitas situações que eu tinha lá, né?
É, eu acredito que eu entrei em uma posição de pesquisa interna, se é isso que a gente, né, pode dizer, e pedi muito direcionamento para Deus. Foi para o interior. Exato. E qual é a minha missão com a música? Nossa, você demorou esse tempo todo. Eu já estava na musicoterapia, já estava com esse processo, mas qual é? Então, foi aonde eu comecei a ver que tratando, né, cuidando através da música, eu também me alimentava. E é claro que dentro da terapia, de qualquer terapia, a não ser que isso seja proposto, às vezes dentro do setting terapêutico, é um pouco difícil você falar sobre religião, sobre, Sim, né? sim. Mas a gente tem Mas isso. pode falar do ser superior. Exato, exato. Então, eu me alimento muito desse Deus, né? E ele que me direcionou a estar hoje onde eu estou, a família que eu tenho, né? Sim. O meu filho, ele sempre foi um sonho, né? Ah, Tanto o sim. meu quanto da minha esposa. E a gente tenta seguir, né, dessa forma. E eu acredito sim que a musicoterapia, porque eu já vi muitas coisas, sabe, Eu acontecendo imagino. que iam muito além da Só música. das notas ali. Exatamente. E Você teria algum caso, assim, que falasse, não, esse me marcou? tenho o que me marca até hoje, porque eu atendo ele, sabe? Tem um senhor que eu atendo e tem 56 anos. E acamado, ele teve um acidente e, na verdade, tinha um camarada empinando moto e bateu nele, enfim, Nossa, e ele ficou vegetativo durante 11 anos. 11 É, anos. e com muita fisioterapia e etc, etc. É, aconteceu que um dia eu estava vendo no Instagram e passou a irmã dele pedindo ajuda, etc. Eu fui, cliquei pra ver, né? Além de Dourados, cliquei pra ver. Falei, olha que legal. Legal assim, né? É assim, E aí, naquele momento, eu senti, posso ajudar. posso ajudar. Então, ou vou tentar fazer alguma coisa, né? Entrei em contato, falei, olha, eu sou musicoterapeuta, assim, assim. O que que você acha da gente? Não, pode vir aqui. Na primeira sessão, quando eu cheguei com o instrumento, a irmã dele falou assim: faziam X anos que ele não falava, né, por conta do acidente. Aham. E hoje ele tá cantando, ele cantou na primeira sessão. Tá cantando, tá falando, etc, etc. Tá se Nossa. movimentando, né? Mesmo em cima de uma cama, você vê uma atividade. E aí, lógico, a gente faz um atendimento em home care, então tem físio, tem fono, tem, né? Mas naquele momento só tinha eu, E né? isso. E eu pensando, você falando em família, na parte cristã, você tem a Larice, né? Você Uhum. tem O o Gael. Gael. E quando vem o seu filho, vem Gael, esse contato com ele, quando você olha uma criança, esse amor que você tem nele leva para o seu paciente, Mudou te muito. ajudou, mudou muito? Mudou muito, mudou muito. Eu digo que tem até uma foto que é muito impactante pra mim, que foi do nascimento dele. Meu filho vai fazer 7 meses, né? É É novinho. novinho. Então, É. vai fazer 7 meses. Então, dia 4 de dezembro ele nasceu, 2025. Então a fotógrafa conseguiu registrar uma foto do nosso primeiro olhar, quando ele sai, então Nossa. aquela foto ali, eu falo que ali eu mudei, ali mudou tudo. É o amor puro, o amor verdadeiro, o É uma amor. coisa que a gente nunca pensa, né? A gente acha que ama as pessoas, né? Mas Mas quando você quando tá tem. com o filho, Exatamente. Então ali mudou o Alan pessoa, o Alan terapeuta, o Alan cristão. Então mudou tudo. Hoje é claro que a gente não pode, né, digamos assim, contaminar tanto com a situação, com algumas situações, né? sim, até porque você precisa cuidar, né? Não tem como. Exato, mas só que é diferente. Mas é um olhar É diferente, né? diferente. Eu fico assim muito empolgada. Eu acredito que quem está nos acompanhando também dessa questão que você colocou desse paciente, né? Que era
vegetativo e Uhum. hoje, assim, e esses casos inspiram. E você que está nos acompanhando, de repente você tem na sua casa ou um amigo, existe essa terapia, pode te ajudar. E eu quero ainda perguntar para você, a música, assim, no meu conhecimento, tem o poder de harmonizar o caos e trazer esperança, eu imagino, onde há dúvida. Aí eu te pergunto, olhando para esses mais de 13 anos de carreira e tantas vidas transformadas pelo seu trabalho, que mensagem você gostaria de deixar para os pais quando recebe um diagnóstico de neurodesenvolvimento hoje e busca-se um caminho para os seus filhos? Porque eu penso que às vezes para o pai aceitar que o filho precisa de uma terapia, ou até mesmo um adulto dizer, você olhar, você precisa de uma terapia. Como que é esse contato primeiro e o que você gostaria de dizer? Estamos caminhando para o nosso final, para os nossos seguidores. Você pode usar esta câmera aqui e se dirigir aos seus clientes, aos possíveis clientes. Uhum. Agora é com você. Maravilha. Gente, eu sempre costumo dizer que diagnóstico não é sentença, tá? Então, vocês precisam entender que sim, existe, né, uma questão, mas eu acredito que quando nós olhamos para nós, pensamos em nós, nós acolhemos o outro também. Então, isso seja seu filho, ou seja as pessoas que estão ao seu redor. Então, nesses 13 anos aí de música, eu entendo que existem processos e existem missões para cada um de nós. Então, nós temos que entender, ou pelo menos tentar compreender, seja através da religião, seja através da sua fé, qual é a nossa missão. E a partir disso, nós vamos conseguir entender o outro, seja o teu filho, seja um parente. Então, entender esses processos e acreditar que existem meios para amenizar ou tranquilizar ou trazer saúde e bem-estar. E a musicoterapia é uma delas. Para quem não conhece, dá uma pesquisada, coloca no Google musicoterapia, o que é? Pesquisa. A pesquisa vai te levar muito longe. É isso. Alan, eu quero imensamente te agradecer. Imagina. De você disponibilizar o seu tempo e estar aqui conosco. Que agradeço. Como sempre nós dizemos, eu e minha equipe, a sua história vai inspirar. Nossos Maravilha. Agradecimentos. Que agradeço. E você que esteve conosco até agora, a história do Alan, tudo que ele nos passou, mostra que a música não serve apenas para os nossos momentos de lazer, mas é uma ferramenta poderosa de cuidado, conexão e evolução humana. O Alan nos mostrou que quando unimos o conhecimento técnico com a sensibilidade do coração, a vida humana, barreiras invisíveis são quebradas no desenvolvimento de uma criança e até mesmo de um adulto, como ele colocou o exemplo, um fato que já passou por ele. Então, mais uma vez eu agradeço a Alan por compartilhar conosco a jornada e agradeço você que esteve. Digo, que sua melodia, Alan, continue curando e trazendo luz para as muitas famílias. E se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. E eu te espero no próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio.
Tudo o que você precisa tem aqui.